Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Lolita Garcês. E hoje eu trouxe para vocês a história de Luz del Fuego. Del Fuego, né? Na verdade se diz assim. É uma história muito conhecida, quer dizer, nem tanto, muita gente não conhece, então vou estar trazendo para vocês. Eu espero que vocês gostem, inclusive já foi feito canções, filmes com essa história, né? Então vou estar trazendo para vocês a história desta linda mulher. Ela nasceu em Cachoeira de Itapemirim no dia 21 de fevereiro de 1917 e faleceu em São Gonçalo no dia 19 de julho de 1967, mais conhecida pelo nome artístico de Luz del Fuego. Foi uma dançarina, naturista, atriz, escritora e feminista brasileira. Ela destacou-se também como pioneira na implementação do naturismo no Brasil, entre os anos de 1940 e 1950, tendo sido a fundadora do primeiro reduto naturista da América Latina e a primeira nudista brasileira. É também reconhecida por sua contribuição na luta pela emancipação das mulheres, ou seja, sempre foi uma mulher à frente de sua época, ok? Vou trazer a história dela, que é maravilhosa. Eu espero que vocês gostem. Antes, porém, vou estar pedindo a vocês se inscrevam no nosso canal. Nós precisamos muito da sua adesão. A sua inscrição é muito importante para nós. Dê seu like, comente aí e também ative o sininho das notificações para vocês estarem recebendo os novos conteúdos. Então vamos lá? Dora nasceu no Espírito Santo, pertencia a uma família de intelectuais e políticos que realizava em sua residência reuniões literárias com a presença de relevantes personalidades do modernismo brasileiro. Em Belo Horizonte, onde ela se estabeleceu em 1920, bacharelada em Ciências e Letras, optou por seguir a carreira artística em meados de 1942. Amestrou serpentes e foi após 2 anos mais tarde foi que ela estreou nos teatros de revista do Rio de Janeiro sob o pseudônimo de Luz del Fuego, com espetáculos de dança em que aparecia com um casal de ofídios enrolado em seu corpo, quase sempre nu. As apresentações da moça logo provocaram furor por todo o país e transformaram-na em uma das principais atrações do Teatro Nacional. Embora repudiada pelos mais conservadores que a consideravam uma ameaça aos bons costumes, Luz del Fuego atraía enorme público para seus espetáculos e tornou-se uma das vedetes mais conhecidas dos anos 1950 no Brasil, tendo sido inclusive contratada para excursionar pelo exterior. Por suas apresentações, enfrentou forte repressão das autoridades em algumas cidades, sendo em várias delas expulsa ou impedida de entrar. Já no final dos anos 1940, começou a expor os seus ideais existencialistas, naturistas, em defesa dos direitos da mulher e da liberdade de expressão, e também em combate aos preconceitos sociais. Escreveu 2 livros, em um dos quais lançava a teorização do movimento naturista brasileiro e, como resultado, viu-o ser banido das livrarias.
Também tentou candidatar-se a deputada federal com um partido por ela fundado, mas impedido de ser registrado. E aventurou-se esporadicamente em algumas produções cinematográficas ao longo dos anos 1950. Por meio de uma autorização que recebeu da Marinha do Brasil, foi viver em uma ilha por ela rebatizada de Ilha do Sol, onde fundou o Clube Naturalista Brasileiro. Apesar da popularidade de seus espetáculos, a artista sofreu dificuldades financeiras em seus últimos anos de vida. Luz del Fuego foi assassinada juntamente com seu caseiro por 2 pescadores na Ilha do Sol no dia 19 de julho de 1967. Seus corpos foram lançados ao mar, mas recuperados em 2 de agosto. A sua história foi tema do documentário A Nativa Solitária, de 1954, recuperado pelo Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, APAPES, de cujo acervo faz parte, bem como de um filme que leva o seu nome, lançado em 1982. Em 2010, Luz del Fuego foi incluída na lista Musas que Fizeram a História do Rio, elaborada pelo portal G1. Dora Vivacqua nasceu em 21 de fevereiro de 1917, em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. Foi a 15ª filha de Teovina Souza Monteiro Vivacqua e de José Antônio Vivacqua. Mudou-se com sua família para Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1920, quando tinha 3 anos de idade. Oriunda de uma família de políticos e intelectuais, descendente da imigração italiana no Espírito Santo, residiu no chamado Salão Vivacqua nos anos seguintes, onde saraus mensais frequentados por Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava eram realizados. Em Minas, descobriu o serpentuário da Fundação Ezequiel Dias, que logo se tornou seu lugar preferido, e começou a participar aos 4 anos dos saraus promovidos pela turma modernista de Belo Horizonte. Concluiu seu ensino superior e bacharelou-se em Ciências e Letras. Desde muito cedo, Dora exibiu um comportamento rebelde, recusando-se a acatar ordens ou opiniões sobre o que fazia. Costumava caminhar pela praia de Marataízes somente de roupa íntima e bustier, improvisado com lenços. Nos carnavais, sempre aparecia com curtas fantasias confeccionadas por si e tinha verdadeira aversão a convenções sociais e às ideologias conservadoras que lhe eram impostas. Certa vez, aos 20 anos, fugiu para o Rio de Janeiro e, após ser encontrada pela família, foi enviada ao Colégio da Imaculada Conceição, em Botafogo, do qual se retirou após atingir a maioridade, à época 21 anos. Em 1929, a família retornou para Cachoeiro, onde em 19 de agosto de 1932, o pai de Dora foi assassinado por um grupo de pessoas que dias antes ele expulsara de um dos seus terrenos. Com o falecimento do marido, Etelvina resolveu retornar para Belo Horizonte com as filhas, que não haviam se casado ainda, mas Dora, pouco tempo depois, foi morar no Rio de Janeiro, sob a tutela de Atílio, um de seus irmãos. No Rio, foi introduzida ao meio artístico e cultural pelo radialista César Ladeira, da Rádio Mairink Veiga, e mais tarde
conheceu José Mariano Carneiro da Cunha Neto no Cassino da Urca, que a levou aos locais frequentados pela elite brasileira. Embora inicialmente tranquilizada, a família Viváqua logo enfrentou problemas com o comportamento da garota, especialmente o irmão. Contrariando-o, ela ingressou na equipe de um circo aos 15 anos e Atílio, então eleito deputado constituinte, decidiu mandá-la de volta para Belo Horizonte a fim de evitar o envolvimento de seu nome em escândalos. Após retornar para Minas, foi morar com a irmã Angélia e o marido da mesma, Carlos, que começou a assediá-la. Quando flagrado pela esposa, ele convenceu-a de que foi Dora responsável pelo acontecido e fez a família considerá-la esquizofrênica, o que resultou do internamento da moça no Instituto Raul Soares por um período de 2 meses em 1936. Quando deixou o manicômio, a jovem havia perdido 10 quilos. E por sugestão de seu irmão Achilles, que com ela estava preocupado, foi morar na fazenda de Archilau, um outro irmão seu. Lá desfrutava de imensa liberdade, apesar de estar sempre acompanhada do filho do administrador da fazenda, para quem resolveu aparecer um dia como Eva, usando apenas 3 folhas de parreiras amarrado aos seios e a região do pubis e 2 cobras cipós envolta em seus braços. Ao ser repreendida pelo irmão, Dora agrediu-o e, consequentemente, foi uma vez mais internada em uma clínica psiquiátrica, desta vez na Casa de Saúde Doutoreiras, no Rio de Janeiro. Achilles novamente interveio a seu favor e, após deixar o local, ela foi viver com outra irmã, Mariquinhas, em Cachoeiro. O espírito rebelde da jovem, porém, ainda era muito vívido e, em novembro de 1937, Dora fugiu de volta para o Rio, onde reatou o romance com Mariano, mas nunca quis oficializar a relação que durou 5 anos. Novamente, na época capital do país, conseguiu, com o auxílio de Fernando de Souza Costa, então ministro da Agricultura, ingressar em um aeroclube para adquirir um brevet e pouco depois começou a praticar paraquedismo, mas parou de fazê-lo por exigência de Mariano. As desavenças entre o casal intensificaram-se quando Dora matriculou-se em um curso de dança de Eros Volúcia. Mariano exigia-lhe o abandono das aulas, mas ela o ignorou, deixando-o após descobrir que ele mantinha uma relação amorosa com outra mulher. Depois de pôr fim ao seu romance com Mariano, Dora decidiu seguir a carreira artística por volta de 1942. Dizem algumas fontes, sem no entanto base documental, que Dora estreara em um circo chamado Pavilhão Azul em 1944 sob o pseudônimo Luz Divina, de modo que somente adotou o nome artístico com a qual se tornou famosa em 1947 por sugestão de um palhaço chamado Cascudo. Passou uma temporada na América do Norte entre 1947 e 1948, aprimorando seus estudos de dança moderna. Foi também nessa época em que Del Fogo descobrira os filósofos existencialistas e as colônias nudistas da Europa e resolver aprofundar seus conhecimentos sobre os temas. Tornou-se adepta do naturismo e decidiu ser a precursora de sua implementação no Brasil,
explicando: já Adão e Eva andavam nus. Quando se nasce, não se traz roupa sobre o corpo. As vestes são artifício, dos quais os homens se valem para encobrir coisas naturais. E assim sendo, de volta ao Brasil em 1948, a dançarina começou a expor seus ideais e tentou resgatar a prática dos primeiros habitantes do Brasil, muito comum em países europeus desde 1903. Em 1949, iniciou uma série de espetáculos pelas danceterias do norte e nordeste do país, tendo sido impedida de apresentar-se pelas autoridades no Maranhão e submetida a restrições em Fortaleza. Embora não dominasse habilmente a dança nem a atuação, Luz del Fuego conquistou imensa popularidade com seus espetáculos pelo país. A artista retornou aos teatros em maio de 1950, com destaque na peça Cutuca por Baixo. Em 1951, fundou Naturalismo, a primeira revista do país a exibir genitálias em suas publicações, que teve 21 edições até 1954. Não demorou muito para voltar a sofrer repressões, pois no Brasil naquela época nem sequer era permitido o uso de maiôs de 2 peças, nem nas praias, e as suas ideias e apresentações trouxeram-lhe vários problemas, como acusações de atentado ao pudor e aos bons costumes, diversas multas e intimações a delegacias. Numa atuação em São Paulo em 1951, por exemplo, foi detida durante o espetáculo devido aos seus trajes e acabou por ser multada, embora tenha declarado: "Nunca me apresentei tão vestida no palco". E quando ela lançou A Verdade Nua, as autoridades brasileiras conservadoras trataram de eliminar qualquer sinal de publicação nas livrarias. E a obra passou então a ser comercializada somente por reembolso postal. Porém, todo o dinheiro arrecadado com as vendas seria utilizado para a fundação do reduto naturalista que Luz del Fuego tanto almejava. E na primeira metade dos anos 1950, a atriz obteve uma autorização da Marinha do Brasil para viver na ilha Tapuama de Dentro, que possui mais de 8.000 metros quadrados, e a rebatizou de a Ilha do Sol. Lá ela fundou o Clube Naturalista Brasileiro em 1951, o primeiro do gênero na América Latina, e sobre a qual mantinha um rígido controle, não permitindo a entrada de bebidas alcoólicas, proferir palavras de baixo calão e nem a prática de relações sexuais na colônia, distinguindo nitidamente naturalismo de libertinagem. Também não era permitida a entrada de menores de idade. Caso uma pessoa fosse comprometida, o parceiro tinha que estar ciente de sua visita à ilha. Luz promovia a prática de atividades esportivas como vôlei, banhos de sol e mar, e exibia aos presentes peças teatrais e filmes, em geral documentários sobre as colônias nudistas e europeias. Pela iniciativa, recebeu uma carta dos organizadores da Confederação Nudista da América do Norte em 1952, parabenizando-a. A Ilha do Sol não foi incluída na lista dos roteiros turísticos do Rio de Janeiro, mas tornou-se extremamente popular e atraiu inclusive personalidades do cinema americano como Errol Flynn, Lana Turner, Ava Gardner, Glenn Ford, Brigitte Bardot e Steve McQueen. Segundo o Correio da Manhã, mais de 3 milhões de mineiros visitaram a ilha. O local foi incluído nos registros da Federação Internacional Naturalista da Alemanha e conseguiu 240 sócios,
mas todos que desembarcassem na ilha apenas podiam permanecer se ficassem completamente despidos. Com a colônia, Luz del Fuego tornou-se a primeira nudista brasileira e em 1964 foi entrevistada por um correspondente brasileiro para uma matéria que seria publicada pela revista alemã Frieden Leden. Por volta dos anos de 1960, Luz del Fuego foi morar na Ilha do Sol. Àquela altura, com mais de 40 anos de idade, ela não atraía mais o interesse de homens influentes como antes e passava por dificuldades financeiras. Entre 1960 e 1961, atuou em Carnaval da Ilha do Sol, no Teatro João Caetano com Ilza Carla Costinha. E em 1962, apresentou-se em Campos do Jordão e recebeu propostas para excursionar pela América do Sul. No entanto, afastou-se dos teatros de revista nesse mesmo ano, retornando somente em 1964 com espetáculos em São Paulo. Em outubro de 1965, Luz queixou-se à polícia da visita de malfeitores à Ilha do Sol. Nela embarcaram os irmãos pescadores Alfredo Teixeira Dias e Mozart Gaguinho em busca de fortuna. Meses depois, Del Fuego dirigiu-se novamente às autoridades e denunciou-os pela prática de ações criminosas na região, inclusive pelo assassinato de um outro pescador, tendo informado a polícia o local onde Alfredo estava homiciado. Na noite do dia 19 de julho de 1967, uma quarta-feira, Alfredo convocou o irmão para ir à Ilha do Sol para conversar com Luz, porém, revelou durante o percurso que a pretendia assassinar para vingar-se da artista. Quando a dupla chegou à ilha, os cães da dançarina fizeram alarde e ela apareceu em seguida portando um revólver. Alfredo então disse-lhe que a embarcação por ela utilizada para transporte estava a ser furtada e convenceu-a a ir com ele atrás dos criminosos. Ao se afastarem da ilha, ele deferiu-lhe violento golpe na região da cabeça, que a fez cair. Em seguida, abriu-lhe o abdômen com golpes de arma branca. Os dois retornaram à ilha, onde encontraram o caseiro Edgar Lira e com ele fizeram o mesmo. Alfredo e Mozart então amarraram os corpos à pedra e lançaram-nos ao mar. E depois retornaram à ilha para saquear a residência da vítima. O desaparecimento de Del Fuego repercutiu nos noticiários de todo o país e chegou a ser encarado como um golpe de publicidade por alguns meios de comunicação. Tal hipótese foi descartada após o delegado Rui Dourado da 3ª Delegacia Distrital encontrar no dia 23 a residência da artista em desordem e verificar por meio de um levantamento que objetos de valor haviam sido furtados. Foram detidos nesse dia Agildo dos Santos, ex-funcionário de Luz, e o portuário Hélio Luiz dos Santos, ex-amante da artista, e apontado como principal suspeito por tê-la agredido 2 semanas antes. Mas os policiais prosseguiram com as buscas pela Ilha do Sol, por Niterói e por ilhas vizinhas, onde acreditavam estar escondidos Mozart, o segundo suspeito, visto que havia meses antes assaltado a residência da naturista 3 vezes e à procura de 2 pedreiros que trabalhavam para a Luz e haviam também desaparecido após o acontecido. No dia 25, a embarcação da dançarina foi encontrada próxima à ilha do Braço Forte por portuários que perceberam nela manchas de sangue e resolveram comunicar às autoridades. Também os familiares da nudista afirmaram nesse mesmo dia não saber onde ela estava. Cada vez mais convencidos de que a atriz havia sido assassinada, os policiais iniciaram buscas pelo mar. Os corpos de Del Fuego e de Edgar foram encontrados apenas no dia 2 de agosto,
A cerimônia fúnebre da artista ocorreu no dia seguinte no cemitério São João Batista e foi realizada por amigos e alguns parentes. Edgar foi sepultado no dia 4. Após ser detido, Alfredo inicialmente pôs a culpa no ex-amante da artista, no Hélio. Segundo a sua versão, ele e Mozart pescavam quando o portuário os abordou, mostrando-lhe a embarcação em que estavam as vítimas e oferecendo-lhe recompensa para que se desfizessem dos corpos, tendo os dois aceitado a proposta. Já o seu irmão realizou tentativas de fuga que resultaram em uma troca de tiros com policiais e no assassinato de Júlio Pereira da Silva, investigador de polícia. Mozart entregou-se às autoridades no dia 15 de agosto, por intermédio do seu advogado, e no mesmo dia foi acareado com Alfredo pelo delegado Godofredo Ferreira, revelando então toda a verdade sobre o homicídio. O interrogatório foi realizado no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio e Mozart inocentou Hélio. Tanto ele quanto o irmão foram condenados a 31 anos de prisão em 1968. É isso aí, pessoal. E isso porque, desculpa se ficou muito longo, mas ainda isso aí foi um resumo que eu ainda tentei fazer, porque a história dessa mulher é interessantíssima, né? E não dava para deixar passar despercebida. Então eu trouxe para vocês, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações e até a próxima!